era para mim. Fiz negócio, fechei o negócio e graças a Deus essa rádio hoje é minha. Se vocês me perguntarem, mas onde é que foi buscar dinheiro? Olha, irmão, não sei. O que eu sei é que Deus me tem ajudado. Ainda tenho uma parte a pagar ao banco, mas Deus tem me ajudado. E há 10 anos que eu comprei essa emissora. É uma emissora que atinge o Grande Porto, toda a área metropolitana do Porto, atinge mais de 2 milhões de pessoas. Todos os dias nós estamos pregando a palavra de Deus através da rádio. Há pouco tempo houve um casal que veio visitar-nos à igreja para me conhecer e eles diziam: você é o nosso pai espiritual, foi você que nos gerou em Cristo. E eu disse: eu sou um pai desnaturado, eu tenho filhos por todo lado e não conheço. Na verdade é uma bênção aquela emissora, amém? Isto para dizer que a prova muitas vezes vem, ou nós confiamos ou então nós não confiamos. Para mim foi uma prova muito grande. Irmãos, se vocês me disserem assim: ó pastor, e você conseguiu aquilo assim com muita facilidade? Ó irmão, deixe-me dizer quantas vezes eu tinha a prestação. Vou só contar uma. Uma vez eu tinha a prestação para pagar no dia seguinte e eu não tinha dinheiro nenhum para pagar. Faltavam-me 2.500 euros. Eu não tinha nada. Eu tinha um carro nessa altura, um Mercedes, e ao vir para casa, uma senhora lembrou-se de me dar uma pancada no carro. E eu disse: ó senhor, ainda mais esta agora. Bom, a senhora era funcionária do banco onde eu tinha conta também. E ela disse: ó senhor Albino, vamos cá resolver isto. Como é que eu fiz isto? Eu não sei como é que fiz isto. Amanhã de manhã venha ter a minha casa e já fazemos os papéis do seguro e colocamos tudo em ordem. Ok, no dia seguinte eu fui à casa da senhora, fizemos os documentos do seguro, fui diretamente ao seguro e interessante, isto não acontece, aconteceu naquele dia por milagre, estava o perito do seguro lá mesmo e ele disse: olha, eu posso ver o carro hoje. Fomos ver o carro, fizemos a peritagem e ele fez o recibo e disse: já pode receber o dinheiro se quiser. 2.500 euros. Eu fui à companhia a correr logo, eles passaram-me o cheque e eu depositei na conta. 2.500 euros. E o melhor ainda é que o que ela estragou no carro, eu tinha as peças em casa. Não precisei de gastar dinheiro nenhum. Isto só para vocês verem que muitas das vezes nós somos provados. Deus prova a nossa fé. Deus nos prova. Deus põe-nos à prova. Nós não podemos ficar pelo caminho. Nós temos um alvo a atingir. E quando Deus nos chama para fazer coisas, nós devemos ficar firmes para aquilo que Deus nos chama. Com certeza Deus tem dado visão ao ministério desta igreja para construir esta ampla sala. Nós não podemos ficar pelo caminho. Com certeza que acontecem e acontecerão e que vão acontecer muitos obstáculos. E eles acontecem, eles virão, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele nos fará chegar mais além. E nós passamos a prova. E eu vou dizer-vos agora uma coisa em primeira mão. Deus tem colocado no meu coração que é a altura de eu vender a rádio. Porque Deus quer que eu vá mais além.
Deus quer que eu aposte em televisão. Deus quer que eu vá mais além. E há um tempo para tudo. O povo chegou a Mara e começou a murmurar. Diz a palavra de Deus que Moisés colocou o lenho nas águas, aquele madeiro ele colocou nas águas, e as águas ficaram saradas, ficaram doces. Quando nós aplicamos a cruz de Cristo à nossa vida, quando nós aplicamos o que Jesus fez por nós, então o amargo se torna doce. Quando o lenho de Cristo está na nossa vida, o impossível torna-se possível. Aquele lenho que foi lançado na água amarga fez com que a água se tornasse doce. Aquele problema ficou solucionado. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, por mais incrível que pareça, por mais louco que pareça aos homens, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, funciona. Funciona, meu irmão. Amém? Diga para o seu irmão, andar no Espírito funciona. Amém? Eles saíram de Mara. Deus fez uma aliança com eles. Deus disse: se guardardes a minha palavra e se andardes nos meus mandamentos, deres ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Agora havia um lugar maravilhoso. Tem o repórter e tudo. Agora havia um lugar maravilhoso. Um lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Já chega. É para a Globo, não? Agora havia um lugar maravilhoso. Quantas fontes? 12. Quantas palmeiras? Quantos apóstolos haviam? 12 apóstolos. Em determinada altura Jesus mandou 12 apóstolos, mandou 70 a anunciar o Evangelho. Lembram-se? Então temos aqui 12 fontes, 70 palmeiras. E agora o povo já não queria sair daqui. Agora aqui estava-se bem. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós atravessamos o Mar Vermelho, entramos no deserto, chegamos a Mara, Deus transforma essa situação, leva-nos mais além e agora estamos naquela prosperidade maravilhosa. Amém? E agora, nós quando chegamos a esse ponto, nós queremos ficar aí. Nós queremos ficar aí, nós não queremos sair daí. Mas, meu amado irmão, a ordem não era ficar em Elim. A ordem agora era atravessar o deserto e chegar ao Sinai. Meu querido irmão, muitas vezes nós ficamos numa posição confortável na igreja, nós nos acomodamos porque estamos a receber, estamos à sombra da palmeira e temos água suficiente e nós ficamos acomodados. No entanto, Deus diz mais além.
Sinai. Mas nós dizemos, não, o deserto é escaldante, o deserto é quente, o deserto não tem nada. É que para chegar ao Sinai, eles tinham que passar o deserto de Sim. E aí estava uma complicação. Eles queriam realmente ver a glória de Deus. Onde é que estava a glória de Deus? No Sinai. Não foi no Sinai que Deus baixou. Não foi no Sinai que Deus deu a lei a Moisés. Não foi no Sinai que o monte tremeu. Foi ou não? Amém. A ordem era ir até ao Sinai. Deus queria falar com o seu povo no Sinai. Deus queria dar a lei ao povo no Sinai. Deus queria manifestar a sua glória no Sinai. Mas o povo achava que estava bem à sombra da palmeira, com água fresca. E quando começaram a atravessar, quando saíram de Elim, eles já saíram com o coração revoltado. Quando eles saíram de Elim, eles não saíram com o coração para fazer a vontade de Deus. No seu coração não existia o desejo de ver a glória de Deus. O preço era alto demais. Atravessar o deserto sem nada. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber, eles tinham de depender totalmente de Deus. E muitas vezes na nossa vida acontece que nós queremos ver a glória de Deus. Nós queremos ver a manifestação do poder de Deus. Nós queremos ver as grandezas do nosso Deus. Mas nós não queremos pagar o preço de chegar até ao Sinai. Nós não queremos pagar o preço de passar pelo deserto de Sim. Nós não queremos pagar o preço da dependência de Deus. Nós não queremos deixar a estabilidade que temos, nossa, pela dependência de Deus. É muito complicado. Eu contei-vos a minha experiência da compra da rádio. Amados, foi uma experiência nova na minha vida. Eu nunca tinha vivido uma experiência assim. Eu desde os meus 18 anos que sou empresário. Eu nunca dei o passo maior que a perna. Eu tinha uma vida estável. E quando eu comprei a rádio, eu fiquei completamente destabilizado financeiramente. Tudo quanto entra, sai. Tem sido um viver pela fé. Era muito mais fácil eu ficar em Elim, mas eu não teria experimentado o que tenho experimentado nestes 10 anos. Eu não teria experimentado a fidelidade de Deus. Eu não teria experimentado as coisas que eu experimentei até agora. Só vos contei uma pequenina parte daquilo que Deus tem feito ao longo destes 10 anos com aquela rádio. Vou-vos contar só mais uma. Passado alguns meses de eu ter comprado a rádio, entrou um ladrão dentro dos estúdios e levou-me os computadores todos da rádio. A rádio ficou sem computadores. Os computadores eram usados, eram os computadores da rádio.
E nós ficamos sem saber quem seria. Mas havia uma câmara na entrada do prédio que ninguém sabia que estava ali, e aquela câmara filmou a entrada do ladrão. E ele foi denunciado. Ele negou tudo, e as imagens não servem como prova em Portugal. E a polícia disse-me: nós vamos ter de arquivar o caso. E eu recebi uma carta a dizer que o caso tinha sido arquivado, ou ia ser arquivado daí a pouco tempo. E no mesmo dia em que eu recebi a carta, em que o caso ia ser arquivado, o ladrão telefonou-me e disse: eu estou na disposição de lhe devolver os computadores. E eu disse: muito bem, mas eu agora quero computadores novos. E ele disse: está bem, diga-me o que é que quer, faça uma relação que eu levo computadores novos. Eu fiz a relação e ele veio entregar os computadores à igreja. E disse-me: olha, você veja lá, então tira queixa contra mim. Eu disse: está bem, eu vou tirar. Passado 2 dias ele telefona-me: muito obrigado, já recebi aqui que foi arquivado o processo. Eu nem sequer fiz nada, porque eu já sabia que o processo ia ficar arquivado. Deus é bom. Deus é muito bom. Eu tinha uns computadores velhos, fiquei com os novos. O diabo sai sempre a perder. O diabo pensou: vou destruí-lo, vou roubá-lo, vou mandar lá um ladrão para lhe roubar os computadores. Saiu a perder. Eu saí a ganhar. Amém? Passado 2 anos de eu ter a rádio, um dia eu estava a chegar a casa e vinha a ouvir o programa, inclusive, um sábado à noite. Tinha gravado, vinha da igreja, cheguei a casa. Ao entrar em casa, ela calou-se. Foi. Eu disse para a minha esposa: olha, tenho de ir à serra, porque os emissores são na montanha. Eu disse: eu tenho de ir à montanha para ligar os emissores, porque eles foram abaixo. Quando cheguei lá, sabem o que é que eu encontrei? As portas arrombadas e o lugar dos emissores. E eu disse: meu Senhor, a história repete-se. Agora quero emissores novos. É verdade que eu andava para trocar os emissores, eles já estavam velhos, estavam gastos. Eu telefonei à polícia na altura, a polícia veio, e aí não foi o ladrão que trouxe. Aí eu tinha seguro. Acionei o seguro e o seguro pagou equipamentos novos. Graças a Deus. Não demorou muito tempo, as antenas estavam com problemas. E Deus mandou passar por lá um daqueles vendavais, levou as antenas e a torre, foi tudo ao chão. Eu estava no Porto e quando cheguei fui ver o que é que estava a passar. Cheguei lá, estava tudo destruído. Mais uma vez tive de acionar o seguro e o seguro pagou uma torre completamente nova. Mas não fica por aí, sabe? É que noutro lugar existia uma outra torre igual. E o mesmo vendaval derrubou a outra torre, que era de um amigo meu. E aquela torre ficou encostada a uma árvore. Ela apenas se desprendeu e ficou direita. E ele disse: olha, se tu quiseres a torre, vai lá buscá-la.
ela está à direita, mas só o trabalho de a desmontar, eu dou-te. E eu fui lá, desmontei a torre, montamos a torre onde temos os emissores e onde estão as antenas agora, e o seguro pagou tudo novo e deu para eu pagar a prestação do banco. Assim tem sido durante estes 10 anos. Umas e outras, e outras, e outras. E eu aprendi a confiar em Deus. Aprendi a confiar em Deus. Não tem sido fácil. Atravessar o deserto não é fácil, irmão. Quando o povo entrou no deserto a caminho do Sinai, se nós queremos chegar ao Sinai, se nós queremos chegar ao monte, à glória de Deus, se nós queremos chegar a ver a glória de Deus, nós temos que passar pela prova, nós temos que passar o deserto, nós temos de ir caminhar mais um pouco. Muitas vezes nós nos acomodamos e nós ficamos e nós dizemos, nós já estamos aqui muito bem. Essa é a razão porque muitas famílias fracassam, essa é a razão porque muitas igrejas fracassam, essa é a razão porque muitos ministérios fracassam, é porque se acomodam, ficam em Elim, não atravessam o deserto de Sim para chegar ao Sinai. Nós precisamos de caminhar mais um pouco até chegar ao Sinai. Mas, irmão, lembre-se que nosso futuro não é o Sinai. Nós queremos chegar a Sião. Amém? O Sinai é bom. Foi bom o Sinai. Diz a palavra de Deus que a presença de Deus era tão forte que todo o monte tremia. Algumas pessoas admiram-se porque alguns crentes tremem na presença de Deus, alguns não se seguram. Irmão, o monte não se segurava. Se o monte treme, se o monte abana, imagine. Amém? Lá em Hebreus diz que, Moisés diz que todo ele tremia também. Está escrito lá em Hebreus. Que Moisés tremia também na presença de Deus. Vocês podem ler Hebreus 12 para terminarmos. Vamos terminar lendo este versículo. Hebreus 12, 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão que fala melhor do que o de Abel. Amém? A igreja, nós como igreja, nós estamos para além do Sinai, meu irmão. O Sinai fala-nos da lei. O Sinai fala-nos da lei. Mas nós como igreja, nós temos que ir mais além. Estamos mais além. Estamos no Monte Sião, a Nova Jerusalém. É aí que nós chegamos. Se
no Sinai havia glória, se no Sinai havia manifestação, então, no meio do povo de Deus, ainda há mais. Porque Deus habita no meio da sua igreja. Deus habita no meio do louvor do seu povo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se vocês entenderam tudo o que eu disse, mas eu esforcei-me para que me entendessem. O essencial é o seguinte: nunca pare. De fé em fé. Amém? Ainda que venha deserto, mais à frente está a glória de Deus. Não pare, não fique acomodado. Sabe, para tristeza minha e talvez vossa, há muitos conterrâneos vossos, brasileiros, que têm ido para Portugal para ganhar dinheiro. Quando estavam aqui eram crentes assíduos à igreja, estavam sempre aí fervorosos, mas quando chegaram a Portugal, as facilidades, o materialismo, começaram a esquecer-se de Deus. Eles próprios confessam. Eles próprios o confessam. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Acomodamos-nos. Ficamos em Elim, palmeiras, água fresquinha. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a ir mais além. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nós. Deus tem mais para si. Fique de pé. Comece a dizer: Deus tem mais para mim. Deus tem muito mais para mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir-te, Senhor, que abençoes este povo, Senhor. Você acabou de assistir mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar.